Portanto, Pedro Ribeiro, todos os dias trazem qualquer coisa. Todos os dias trazem qualquer coisa, sim. Isto na rádio também é assim, na rádio comercial? Todos os dias trazem qualquer coisa e já são muitos dias, mas eu acho que é bom uma pessoa acreditar que mesmo os dias que aparentemente se apresentam banais, podem trazer qualquer coisa de especial. E é também isso que torna esta vida da rádio tão boa, porque um dia que parece igual aos outros, de repente não é. É o fascínio da coisa. Está feito? Bom dia. Agora que estás aqui, quero ouvir da tua boca, Pedro Ribeiro. Afinal, o que é a magia da rádio? Explica-me lá tu. O que é isto da magia da rádio? Cada vez que eu pergunto, a rádio é muito gira porque é mágica. Tu já estás cá tempo suficiente para saberes isso. Não sabes, olha, está tudo perdido. A magia da rádio. Isso é difícil porque são muitas coisas. A rádio é intimidade e é afeto. E é o meio que mais naturalmente consegue chegar aí. Não só porque, sei lá, num programa da manhã há pessoas que acordam com o despertador tipo às 7 da manhã e a primeira voz que ouvem não é da pessoa com quem dormem, é da pessoa que está a falar na rádio. E há pessoas que se levantam de manhã e, correndo bem, vão tomar banho e quando estão no duche estão a ouvir rádio. Não há mais intimidade do que isso. E é o único meio que consegue estar tão dentro do cotidiano das pessoas, do dia-a-dia das pessoas. E também por isso chega às pessoas de uma maneira que eu estou convencido que a televisão não chega e mais nenhum outro meio chega. Porque a magia é porque tu estás a falar ao ouvido de cada pessoa e mesmo que vás num carro com, vamos dizer, 4 pessoas, estás a falar com cada uma delas e cada uma delas está a receber à sua maneira aquilo que está a ouvir. E é por isso que a rádio é mágica, porque sendo para todos, é de cada um de uma maneira particular. E como é que tu chegas a animador? Eu sei que há isso minho. Eu, quando vim para a rádio, vim para fazer... Era o trabalho de sonho. Eu acabei o 12º e concorri à Faculdade de Comunicação Social, chamava-se na altura. Eu era o número 800 e tal e entraram 44. E, portanto, ou falecia muita gente, ou eu não ia ter grande hipótese. E então, eu escrevi o meu currículo, que era o quê? Era uma folha A4 datilografada no escritório onde trabalhava a minha mãe, e o currículo constava de metade da folha era nome e morada. E o resto eram umas linhas. E sabes uma coisa? Isso é curioso. Esse documento existe, está cá na rádio. A minha carta para me fazer um emprego está cá, está no meu processo. Descobri isso no outro dia. E a carta dizia: gosto muito de fazer rádio, realmente desejo efetuar trabalho ao nível das ondas hertzianas. E mandei para as 2 rádios que eu ouvia na altura em Lisboa, porque estamos a falar do final dos anos 80, início dos 90, e do boom das chamadas rádios pirata. E havia 2 que eu gostava especialmente, que era o CMR e era a TSF. A TSF teve o bom gosto e a decência e até a cutilância de não responder, não fazer caso daquela carta, mas o CMR chamou-me. E eu fui lá a uma entrevista e deram-me o melhor emprego do mundo, que era apresentar noticiários de madrugada. Que maravilha. Por 58 contos e 800 recibo verde. E assim foi. E eu comecei por fazer noticiários e depois comecei na informação e estive na informação 6 anos. Até ter, e é aí que tu queres chegar, ter chegado um dia... houve um dia em que eu decidi que já não podia ser mais jornalista, que foi num dia de São Valentim, em que eu estava a editar as manhãs, nas notícias, e às 7h30 da manhã entrava um sinal horário, ainda havia sinal horário, e entrava uma base para nós falarmos. E ainda era do tempo em que era um técnico que lançava a base, não era auto-operada à mesa. E eu, antes da síntese das 7h30, cheguei ao pé dele e disse-lhe: olha, não ponhas base. A seguir ao sinal horário, deixa ficar. E ele olha para mim, em branca. Sim, deixa ficar, deixa silêncio. E ele, esta malta nova. E então entrou o sinal horário das 7h30 e eu não falei logo. Porque uma coisa que se aprende é que não há nada mais poderoso na rádio do que o silêncio. Se tu quiseres chamar a atenção, não gritas. Calas-te. E o que aconteceu foi chamar a atenção. Aquilo apareceu o pipipi das 7h30, entrou-se uma branca, até para aí 5 segundos, que é imenso, e eu entrei num noticiário dizendo: bom dia, meu amor. Sabes que ontem à noite houve um debate. Tu já estavas a dormir. Mas dorme mais um bocadinho que eu às 8 explico-te o que é que aconteceu. Era um debate para as eleições autárquicas em Lisboa. Ferreira do Amaral e tal. E fiz todo o noticiário assim, segredado, como se fosse uma carta de amor a alguém que está a dormir, dizendo-lhe sempre, porque às 7h30
Era um título só, que depois íamos Sim. desenvolver às 8. E eu fiz tudo assim. Sabes que ontem jogou o Porto. Mas eu já te digo como é que ficou. Dorme mais um bocadinho. E então eu saí do estúdio pensando, bom, vou ser recebido realmente em ombros. Mas não foi isso que aconteceu. Sim. Eu cheguei à redação e era meio-meio. Uma parte da redação estava eufórica, a dizer, "Ih, grande malha!" E a outra parte estava só, como é possível? Informação, uma coisa sagrada. E eu, nesse dia, percebi que não queria fazer uma coisa que acontece muito na informação ainda hoje, que é o rame-rame da espuma dos dias. É sempre tudo muito igual. Uhum. E não me permitia fazer outras coisas que eu queria fazer. Eu queria falar de música, porque eu vim para a rádio, sobretudo porque eu adoro música, e, portanto, fui dizer à direção, quero fazer outras coisas, quero ser animador. E como eu já tinha também essa experiência do CMR, porque no CMR éramos obrigados a fazer tudo. Eu fiz no CMR informação, relatos de futebol, programas de autor, entrevistas, fiz tudo. E, portanto, não era um território completamente estranho. E depois, em 96, nessa altura, houve aqui uma remodelação e disseram para eu ir fazer o programa da manhã. E eu pensei, vou experimentar. E estou a experimentar desde 96. E qual é que era, por exemplo, a tua reação se hoje em dia és tu diretor, se visse algum jornalista a entrar e a declamar um poema enquanto dizia as notícias? Eu ia ter com ele ao estúdio e abraçava-o. Porque eu estou sempre à espera que alguém tenha um golpe de asa. Porque isto, quando falavas da magia da rádio, muita da magia está na capacidade única que a rádio tem, e os seus protagonistas têm, de surpreender quem está a ouvir. E, portanto, eu estou sempre à espera que alguém tire um coelho da cartola. E, graças a Deus, ao longo destes anos todos, tive a sorte de ter pessoas na equipa que foram capazes de tirar esse coelho da cartola. Vou dar-te um exemplo que no outro dia me impressionou, e nem sequer foi aqui, mas foi uma coisa que eu achei incrível. Nós temos um colega numa das estações do grupo, que é a Smooth, e ele no outro dia fechou o painel dele lendo um poema. E eu achei aquilo... ninguém lhe disse para fazer aquilo. Uhum. Ele é que pensou, isto cola bem com esta música, faz sentido neste mood, e, portanto, eu vou fazê-lo. Aí eu mandei-lhe uma mensagem, disse, muito bem, é isso mesmo. Porque é preciso que as pessoas percebam que a rádio tem regras, e tem que ter regras, mas a regra principal é tu conseguires criar alguma coisa que passe por cima da espuma dos dias, alguma coisa que tu digas, que vai surpreender o ouvinte e que não é palhaçada, percebes? Não és tu a fazer-te de engraçado e dizer uma graçola. És tu a criar alguma coisa que daqui a uns anos vai haver 1 ou 10 ou 1000 ouvintes que vão dizer, houve um dia em que houve um tipo que fez isto. Muito giro. Porque a rádio vive disso, vive dessa estrutura que está feita, mas depois de seres capaz de, por cima dessa estrutura, teres um rasgo qualquer, um golpe de asa. Eu vivo para isso aqui dentro, à procura desse rasgo. E tem que ser de vez em quando. Porque é aquela velha questão. Conhece um tipo que sabe dizer anedotas, sabe contar anedotas. E vais jantar com os amigos. E ele conta 3 anedotas que tu atiras-te para o chão a rir. Muito bom. E depois, mais tarde, se tu fores essa pessoa, as pessoas vão dizer, o Rui, ele conta anedotas, tem muita graça. Outra coisa diferente é, tu vais jantar com as mesmas pessoas e estás 2 horas a contar piadas. O efeito que tem, o Rui às vezes tem graça, mas 2 horas daquilo. E a rádio é isso também. Conta 2 ou 3 piadas muito boas. Não estejas sempre ali a massacrar. Tenho que me lembrar eu próprio disso mais vezes. Então, como dizia a tua avó, o pató das iscas sempre deu em rádio? A minha avó, a avó Dulce, que ouve agora através de um emissor muito particular e que chega lá muito longe, chamava-me sempre pató das iscas. Que eu acho giro, porque eu nunca ouvi ninguém... Eu próprio estive a pesquisar o que é um pató das iscas, Pedro Ribeiro, e não encontrei. Porque a minha avó estava lá muito à frente já. E chamava-me pató das iscas. E, de facto, ela foi das pessoas que mais me incentivou, porque ela apanhava-me no quarto quando eu era miúdo, 5, 6 anos, a jogar uma espécie de subútil, que era futebol com um tapete que era o campo e uns bonecos. Sim. E a gravar o relato para um gravador que lá tinha. E gritava aos golos e tal. E às vezes fazia também programas de música. E, portanto, gravava para uma cassete, eu a apresentar as músicas e também a cantá-las. E, portanto, já na altura era multifacetado e fazia vários tipos de rádio. E eu lembro-me da minha avó me dizer, chamando-me carinhosamente Pató das Iscas,
Vó Dulce dizia que um dia ainda te vou ouvir falar na telefonia. E graças a Deus ainda ouviu muitos anos eu a falar na telefonia. Tu em muitas coisas escreves, tu, por exemplo, ou começas ou acabas a rádio comercial, a dona dos meus dias, obrigado. O que é que a rádio te deu, Pedro Ribeiro? Porque essa gratidão, percebes? Eu gostava de tentar perceber essa gratidão toda para com a rádio, nomeadamente a rádio comercial. A rádio deu-me tudo. A rádio deu-me tudo. Porque para já, aquilo que acontece comigo é uma impossibilidade. Ao dia de hoje, da maneira como funciona a sociedade e como isto tudo funciona, não é improvável, era impossível acontecer um Pedro Ribeiro, que é alguém que não tem curso superior, que não tinha cunhas, não conhecia ninguém, que tinha tudo contra. Mas, lá está, eu quando fui à entrevista ao CMR para ter este trabalho, aquilo correu-me especialmente bem, porque eu disse ao Mário Fernando, que está hoje na TSF, e foi quem falou comigo a primeira vez, ele perguntou-me, porquê é que queres vir fazer rádio? E eu dei-lhe a resposta, porque eu adoro isto. Porque é a única coisa que eu acho que sei fazer, e não sabia, não fazia ideia nenhuma. Mas tinha a paixão por isto, eu sou uma impossibilidade por vários motivos. E depois só chega à animação porque fiz um relato de futebol. E no relato de futebol isso permitia-me eu ser muito mais descontraído e dizer umas coisas fora da caixa. E quem estava a ouvir o relato teve o discernimento e a perspicácia de dizer assim, este miúdo, relato de futebol ainda não faz bem, mas é capaz de servir para mais do que fazer noticiários. É capaz de fazer outras coisas. E foi a partir daí que comecei a fazer animação. E, portanto, todas estas impossibilidades juntas levam a que eu hoje olho para a rádio, diretor da rádio mais ouvida do país, e tenho sempre essa gratidão muito presente, porque para já é um valor ao qual eu dou muita importância. Eu acho que nós devemos ser gratos a quem nos ajuda, a quem aposta em nós, às pessoas de quem gostamos e que fazem o favor de gostar de nós. E, portanto, eu tenho sempre, em relação à rádio, essa gratidão imensa, porque me deu um sítio para eu trabalhar e ser pago e ter um ordenado, e fazer uma coisa que eu gosto e realizar-me plenamente. Além disso, os meus filhos nasceram todos na rádio. E são cerca de 50, e, portanto, a rádio deu-me os melhores anos da minha vida, deu-me as coisas mais importantes e mais impactantes profissionais que eu fiz e, além da minha mulher, deu-me algumas das pessoas mais importantes da minha vida. E, portanto, a rádio é essa magia, mas para mim tem essa carga pessoal que me leva a ter uma gratidão enorme. Há bocado estavas a falar de diretor da rádio comercial. Como é que foi o teu primeiro dia como diretor? Ou a passagem, o anúncio, como é que te anunciaram? Como chegaram ao pé de ti? Como é que foi esse dia, Pedro Ribeiro? Eu sei que há aí uma história, não sei como é que foi. Isto foi assim. Eu cheguei à rádio comercial para fazer informação em maio de 1993. Estou convencido que pelo menos partes do mundo eram a preto e branco. E eu cheguei para fazer informação. E se me tivessem dito naquele dia de maio de 93, quando eu entrei àquela porta, disse, olha, um dia vão acontecer duas coisas. Tu vais ser diretor desta rádio e a rádio vai ser a rádio mais ouvida do país. Eu diria, larguem as drogas. Porque é por isso que a vida é tão extraordinária, porque tu nunca fazes ideia os caminhos que isto vai ter. E isto leva-me ao dia em que me fizeram diretor. Porque quando me fizeram diretor da rádio comercial, eu nem na rádio comercial trabalhava, sequer. Porque eu tinham-me posto noutras rádios, tinham-me posto primeiro na Best e depois no Rádio Clube, e eu estava realmente na praia e ligaram-me, olha, tens que vir cá a uma reunião. Mas é uma reunião com quem? É uma reunião com o António Craveiro, que era o administrador na altura. Sim. E eu disse, mas reparem, eu realmente apresento-me aqui de calções e havaianas, mas vem como estiveres. Venha. E eu, sim senhor. E então vinha ainda cheio de areia, e isto foi para aí em setembro, final de setembro, e apresentei-me aqui e pensava que ia falar com ele, e ia já no caminho a pensar, vou explicar-lhe que estava na praia, que isto é uma falta de respeito. E entrei numa sala onde estava o quartel-general da rádio, estavam os diretores das rádios todas do grupo, estava a diretora comercial, estava o diretor técnico, estava toda a gente. E tudo gravado, ou pelo menos, sei lá, com uma camisa? E toda a gente ali, claro, em termos. E eu, está giro, boa tarde então. E foi aí que me disseram, olha, fizemos aqui uma remodelação, e, portanto, esta pessoa vai ficar com esta rádio, aquela com aquela, e tu vais ficar com a rádio comercial.
E foi assim que me disseram. E eu, lá está, a vida é incrível, porque eu não podia fazer ideia de onde me levaria a viagem que estava a começar aí. Uma coisa que posso dizer-te, eu não fazia a mínima ideia daquilo que era preciso, ainda hoje já tenho dúvidas, mas na altura então, o que era preciso para ser diretor da Rádio Comercial, o trabalho que isso representava, não fazia ideia nenhuma. Pois Os primeiros anos, vou-te dizer, como é que me mantiveram neste lugar. Porque eu não fazia ideia nenhuma. Eu só tinha uma coisa que eu acho que era boa, que era, já nessa altura, eu era completamente movido a paixão. Eu respirava isto e eu tinha uma ilusão enorme de que isto ia resultar e que nós íamos ser os maiores e que isto ia funcionar. Mas era tudo, não tinha mais nada. Não tinha preparação nenhuma, não fazia ideia das coisas que é preciso fazer e dos assuntos que é preciso dominar. E, portanto, os primeiros anos foram só tentar aguentar uma tona de água a respirar. E depois é que a coisa começou a carburar e eu comecei a aclarar as ideias e a aprender com os disparates e a coisa começou a encarrilar. Então, deixa-me pegar aí um bocadinho na paixão. Tu ainda consideras que fazes com a mesma paixão rádio desde a primeira vez que entraste até ao dia de hoje? Eu estou tentado a dizer-te que sim, muito embora as pessoas possam achar que é género, mas de facto... Primeiro, não se faz programa da manhã durante tantos anos se não tiver lá essa paixão, porque isto é duro do ponto de vista físico e porque eu junto o programa da manhã ao facto de dirigir a estação. Portanto, e isso é um desgaste muito grande durante muito tempo. E, portanto, se não houvesse essa paixão, acho que era muito difícil continuar ao fim destes anos todos a acumular os dois papéis. Mas o papel de diretor de rádio não chega nem perto do fascínio que é e da energia que se cria quando chegas ali de manhã e ligas o microfone. Ou quando, melhor ainda, quando desligas o microfone, depois de um momento tu dizes, pá, isto foi muito giro. Essa alquimia que a coisa tem é que te dá a paixão. Ainda no outro dia, graças a Deus, tenho uma equipa que cria isso todos os dias. Eu sou ouvinte daquele programa, estás a perceber? E, portanto, quando às vezes acontecem esses momentos e eu desligo o microfone, acontecem duas coisas, que é eu pensar, pá, isto foi muito giro, e é quase infantil, mas eu digo para mim próprio, ainda bem que eu estava a ouvir isto hoje, sabes? Porque como ouvinte eu penso, pá, isto é muito giro. Ou outras coisas, ou quando vou no carro e ouço alguém ter um grande momento. Ou, não vou dizer nomes, quando ouço alguém estrear-se, sabes? Quando ouço alguém a falar na rádio da primeira vez e consigo pôr-me na cabeça da pessoa e perceber que ela está, de repente, a tirar-na para a piscina dos grandes e ela está só ali a ver se chega à margem, estás a ver? E isso é maravilhoso porque há coisas, para o bem e para o mal, que tu, de facto, só vives uma vez. E tu que te estreaste no outro dia, a sensação que tu tiveste no dia em que tu te estreaste, nunca mais vais voltar a ter. E quando estás lá, estás só tão aterrorizado que não estás a dar valor àquilo. Mas aquilo tem um valor. E eu encontrei no outro dia uma cassete com o meu primeiro noticiário. E aquilo é maravilhoso. Porque aquilo sou eu com a mesma dose de pânico e de absoluta euforia. Normalmente as duas coisas estão desligadas, mas numa estreia na rádio as duas coisas estão ligadas. Tu estás ao mesmo tempo eufórico e ao mesmo tempo aterrorizado. Sabes? E essa sensação, não é? Sensação é única. E é maravilhoso enquanto diretor da estação, acontece estar a ouvir alguém a estrear-se, ou estar a ouvir alguém a fazer um programa novo, ou alguém que tem um rasgo que nunca teve. Ou, sei lá, aconteceu este fim de semana, eu estava em Évora, entrei no carro, estava a Roja a fazer a emissão. E eu mandei-lhe uma mensagem, porque ela fez aquilo, foi tão bem feito. Porque ela disse aquilo de uma maneira tão espontânea e tão... Ela estava a passar a música do Bradley Cooper e da Lady Gaga. E estava a dizer, antes que me pergunte, não, ainda não vi o filme. E vou explicar porquê. Porque eu ou estou sempre a trabalhar, ou então tenho lá filhos para criar, não tenho tempo. E ela disse aquilo com uma naturalidade tal, sim. Que eu pensei, pá, isto é maravilhoso porque ela está a falar com o ouvinte. Eu dizia há bocadinho, quando cheguei à direção da Rádio Comercial, a minha primeira causa, a primeira bandeira, foi falem como as pessoas falam. Eu dizia sempre às pessoas, eu não quero locutores. Não quero locutores.
O tipo que chega e diz, bom, boa tarde, cá estamos. Bom, realmente estou aqui na radiotelefonia, vocês ouçam-me que vale bem a pena. Eu não quero isso. Quero que as pessoas falem como falam entre elas. Quero um registro coloquial e oral o mais natural possível. Vocês estão a falar com as pessoas. Não estão nem a ler, nem estão a inventar uma pose. Estão a falar com elas. E essa foi a primeira bandeira. Eu quero uma estação que, gostes ou não gostes, pelo menos aqueles tipos não estão a armar ao pingarelho. Estão a falar comigo. Quem cá está desde esses tempos te dirá a frase: eu não quero locutores. Que era uma frase estranha para quem dirigia uma estação. Mas ainda hoje eu digo: não quero locutores. O locutor, não quero. Quero alguém que fale com as pessoas. E essa foi assim a primeira. Mas porque eu privilegiei sempre isso. E acho que a rádio em Portugal sofreu durante muitos anos, e às vezes ainda sofre, mas sofreu durante muitos anos, de um problema que foi: as pessoas não falavam com os ouvintes. Estavam só armadas em boas. E o discurso era todo normalizado. Toda a gente dizia as mesmas coisas da mesma maneira e não se engasgava. E gravava takes para aquilo sair direitinho. E associado a falem como as pessoas, eu tinha sempre não gravem. Façam em direto. Mas eu fico muito nervoso. Ótimo. É isso que se quer. Fazem direto. Não, grava o mínimo possível. Só quando não houver outra hipótese é que gravas uma emissão. Porque isso é que eu acho que forma comunicadores. Tu aprendes a comunicar se comunicares em direto por uma razão que se calhar as pessoas não estão a par, não estão a ver, mas não sei se já reparaste, a vida é em direto. É muito curioso. Sim, é muito curioso. A vida acontece em direto. E as pessoas engasgam-se e enganam-se. E isso faz parte de ser genuíno, de ser autêntico. E a rádio, acho eu, é tão melhor quão genuína conseguir ser. Ok, portanto posso me enganar à vontade, é isso? Mas com cautela. Peso e medida. Estamos agora aqui a falar em equipa. Eu vou-te dizer qual é que é a opinião que eu tenho. Gostava de saber como é que tu foste montando esta equipa, porque isto parece, sei lá, parece tu tão criteriosamente... Foram todos escolhidos a dedo, meu menino. Obrigado. Estás a perceber? Não, mas a sério, parecem todos tão especiais, a sério, que tornam esta rádio ao mesmo tempo tão especial. Estou a falar a sério. Esta rádio, eu não posso falar de outras porque não dirijo outras e não conheço outras, mas esta rádio tem uma particularidade que é, e isso é interessante porque quem vem de fora e se junta, depois reconhece isso. A rádio tem problemas como todas as organizações têm, e as coisas não correm sempre bem e nós cometemos muitos erros, mas temos uma coisa que é, nós temos um ambiente incrível e temos uma coisa que é imune à passagem do tempo e à falta da realização das pessoas a outros níveis, que é a paixão que toda a gente tem por isto e a ilusão em que todos vivemos de que isto é extremamente importante. Que é aquela coisa de eu vou dar tudo, mesmo que sacrifique a minha vida e o cotidiano, e vou chegar mais tarde, e vou sacrificar na vida familiar, e vou não sei o quê, porque há um propósito maior. E isso só acontece porque as pessoas, de facto, amam verdadeiramente o que fazem e adoram estar no coletivo em questão. Esta estação vai sendo construída dia a dia de acordo com aquilo que nós achamos, e não é um trabalho, não é o Pedro Ribeiro. E não é mesmo. Quando alguém me vem dizer fulano tal fez isto, eu desconfio sempre, porque é tanga. Porque, de facto, ninguém faz nada sozinho. A ideia de que há uns gurus que chegam aqui, o Pedro Ribeiro, ele é que a sabe toda, fez tudo sozinho. Tanga, ninguém faz nada sozinho. Tu nem sequer fazes a ti próprio sozinho. E a ideia de que todos precisam de todos é uma coisa que eu faço questão que esteja na cabeça de toda a gente. Não é por mais nada. É primeiro porque é justo e depois porque se as pessoas pensarem o contrário vão ter uma grande desilusão lá mais à frente. De facto, toda a gente precisa de toda a gente. Nós, para estarmos aqui a fazer esta conversa, estão pessoas atrás da câmara e estão pessoas lá dentro, noutra sala, a trabalhar, e vão estar pessoas que vão editar isto, e há pessoas que... E isto é uma cadeia, e isto só faz sentido se toda a gente remar para o mesmo lado. E durante os primeiros anos, uma das tarefas era quer toda a gente a perceber que há um bem comum aqui, que é maior que o bem individual de todos. Isto é preciso que toda a gente esteja a torcer uns pelos outros. Que ninguém faça grupinho à parte, que ninguém esteja mais interessado só no seu protagonismo e no seu sucesso
do que no dos outros. Que as pessoas tenham noção de que, independentemente da sua função, da sua posição hierárquica, do seu ordenado, ninguém é mais importante do que ninguém. Porque se uma das partes falhar, os outros ficam todos pendurados. E isto é verdade para tudo. E é por isso que a estação funciona, e eu não tenho dúvidas em dizer-te que é por isso que nós somos líderes. Nós somos líderes porque há aqui uma noção de bem maior. É por isso que mesmo pessoas que tenham saído da estação, depois quando voltam, sentem uma coisa que é, espera aí, isto aqui é que é a minha casa. Eu fui ali de férias a um resort muito a giro e dei uns mergulhos e foi porreiro, mas não há nada como quando vens no avião e começas a chegar a Lisboa e olhas lá para baixo, espera aí. E nós somos a casa. A rádio comercial é feita das pessoas que sentem isto um bocado como casa. E é também por isso que é tão difícil sair, Raio Esparta. É por isso que é tão difícil, mesmo acenando-te com mais dinheiro ou mais... É muito difícil sair daqui. Porque isto é tipo uma droga. A rádio comercial corre-te nas veias, estás a perceber? E tu ainda agora chegaste, mas tu vais sentir isso. Isto é uma coisa... Por isso é quando vais ao Christmas in the Night, para a equipa é um delírio como quem está no palco, que é como é que esta impossibilidade está a acontecer? Estão aqui 15 mil pessoas e não perceberam que esta malta não canta e não... Isto é uma coisa que nós dizemos muito nos bastidores do Christmas in the Night, isto é só um programa de rádio. Não digam nada a ninguém. Não digam às pessoas que pagaram bilhete, mas isto é só um programa de rádio. Sim. Não é um espetáculo. Não, nós vimos ao Altice Arena ver concertos, as pessoas cantam e tal. Não, isto é só um programa de rádio. Mas o sortilégio de se conseguir, em 2018, encher salas pelo país fora, com conteúdo que nasceu na rádio, que não há em disco, não há uma série de televisão, não há um filme. Isto é uma coisa que dá na telefonia. E mesmo assim consegues encher salas e as pessoas adoram isto. É muito especial, é muito particular e mostra que a rádio, enquanto meio, está vivo. É aquela coisa, a rádio vai acabar, porque não vai nada acabar. Os outros meios têm tanto a aprender connosco. A capacidade que a rádio tem de se adaptar às novas tecnologias, de as incorporar na sua oferta, de chegar a mais gente por via das tecnologias. Tomara a imprensa ou mesmo a televisão terem aprendido tão rápido e tão bem a trabalhar com as novas ferramentas como a rádio. Eu estou pegando um bocadinho por aí qual é que é o futuro da rádio, Pedro Ribeiro. É um bocadinho aquela pergunta dos 50 milhões. Eu acho que, primeiro, a primeira notícia boa é há futuro. É a primeira notícia boa. Que é uma coisa que eu acho que não podes dizer em relação a todos os meios. Há futuro e vai ser a rádio a mostrar o caminho. É sempre. É sempre a rádio a mostrar o caminho. E nós vamos fazendo, seja com um podcast, seja com mais ou menos imagem, seja na forma incrível como a rádio, enquanto meio, agarrou as redes sociais e as pôs a trabalhar em prol das marcas, servindo, lá está, iluminando o caminho. Foi a rádio que mostrou à televisão e aos jornais, olha, se calhar podem ir por aqui. Se calhar isto faz com que as vossas marcas cheguem a mais gente. Adaptem-se. Porque a rádio é o meio em que tu vais fazer uma reportagem e há alguém que pega em dois fios e os une e com um alicatezinho e já estamos no ar. Até porque depois, no fim, no estúdio, é a coisa mais orgânica que há. Ligas o microfone e não precisas mais nada. Ok, agora temos as câmaras e as redes sociais, mas na essência, a rádio é o único meio que é igual ao que era na década de 30. São pessoas a falar com outras. Estás a ver? O cinema era mudo e depois passou a ter som e era a preto e branco e depois passou não sei o quê e agora tens os dinossauros do Parque Jurássico, não é? Feitos em computador. A rádio são tipos a falar contigo. E essa essência que atravessou todas as tempestades tecnológicas e todos os saltos de evolução continua igual. As pessoas ouvem as manhãs da Comercial porque gostam de ouvir aquelas pessoas a falar comigo. No outro dia teve aqui o João David Nunes e ele dizia isso. A vaidade com que eles diziam FM estéreo. Rádio Comercial a transmitir com FM estéreo. Muito estéreo. Está bem, meninos? Não é mono, isto é estéreo. Sim. É a mesma vaidade com que nós dizemos veja o resto em radiocomercial.iol.pt. Super site que apetece realmente possuir. Mas na essência nós somos iguais ao FM estéreo e somos iguais ao relato do Leão da Estrela que o António Silva ouvia. São pessoas a falar com pessoas. E isso é que transforma isto numa coisa tão especial. Qual é a frase que mais dizes? Rádio Comercial, bom dia. São 7 horas.
Sim, não sei qual é, mas deve começar por rádio comercial, mesmo na minha vida, quando estou fora da rádio. É isso, ou então há uma que eu apercebi, a minha mãe é que me diz no outro dia, tens que parar de dizer isso, dizes muitas vezes, que é pá, que maravilha. Eu acho que digo maravilha muitas vezes. Tenho que parar com isso. Ou maravilhoso, que é uma palavra que eu uso muito. Mas é porque trabalho onde trabalho e sou do clube que sou. Desagradável agora mencionar isto. És bom com datas, Pedro Ribeiro? Pá, algumas. Algumas. 12 de julho de 2012. Meu caro amigo. Não te diz nada, não acredito. 12 de julho de 2012 foi o dia em que o céu e a terra mudaram de lugar. 12 de julho de 2012 foi o dia em que, para quem não sabe, as audiências de rádio, isto já evoluiu muito tecnologicamente, mas as audiências de rádio nem tanto. As audiências de rádio são apuradas agora de 2 em 2 meses e a Marktest, que é quem faz esse estudo, liga para a casa das pessoas e pergunta que estação de rádio ouviu ontem. Por isso é que se chama, o indicador das audiências é a audiência acumulada de véspera. Porque as pessoas, quem é perguntado que rádio ouve, é perguntado que rádio ouviu ontem. E depois isso é também somado à escuta online, que cada vez vai ter mais importância, e essa sim é escrutinada ao segundo. E a rádio comercial, quando nós começámos, a rádio comercial não era a segunda, a rádio comercial era a terceira. Estávamos atrás de 2 estações. E a primeira classificada tinha 16 pontos de audiência, a segunda tinha 10 ou 11, e nós tínhamos honestos 6.9. Era o que nós tínhamos quando começámos. 6.9. Hoje, ao dia de hoje, a rádio comercial faz um ano de 2018 sempre acima de 17 pontos. E conseguindo a máxima histórica que nunca ninguém tinha conseguido, nem voltou a conseguir, que são 18 pontos de audiência. E partimos de 6.9. Portanto, imagina, isto é ficção científica. E o que acontece é, nessa altura, já tínhamos passado para segundo, nós festejámos 7,5. E agora temos, hoje o dobro, sim. E agora temos 17 e tal. Mas nós festejámos com champanhe, 7,5. E houve uma altura que depois festejámos 2 dígitos. Temos 2 dígitos. Fizemos um grande jantar, tínhamos 2 dígitos. E depois, cada vez que chegavam as audiências, chegam por mail. Sim. E chegava ao ranking. E durante algum tempo, aí 2 anos, vinha uma estação cujo nome não pode ser pronunciado e depois, em segundo lugar, vinha a rádio comercial. E há um dia, 12 de julho de 2012, em que chegam as audiências, está a malta toda, está toda a gente em frente ao meu gabinete, à espera, porque eu tinha dito isto vai sair. E nós estávamos naquela, vai ser. E chegaram as audiências, e eu fui a primeira pessoa a ver, e aparece o mail, e a ordem estava invertida. Estava 1, rádio comercial, 2, a outra. E eu fiz F5 para aí 27 vezes. Sim, deixa ver se isto não há aqui um bug. E não havia bug. E eu nunca mais me esqueço que, às tantas, depois de fazer F5 muitas vezes, fiquei assim a olhar para o computador. Até me estou a emocionar com isto. Fiquei a olhar para o computador e comecei a chorar. As lágrimas caíam. Porque era a rádio comercial, em toda a sua gloriosa história, nunca tinha sido líder de audiências. Desde que há audiências da rádio em Portugal, nunca ninguém tinha podido dizer, nesta casa, eu trabalho na rádio comercial, a rádio mais ouvida do país. E quando eu vi que estávamos em primeiro, são aqueles momentos, passa-te a vida toda. Passa-te o momento em que eu vim cá de calções e havaianas e te deram a rádio para fazer, e passa-te o momento em que eu liguei para o Vasco Palmeirinho para ele vir trabalhar para cá e ele despediu-se do outro lado e depois dele se ter despedido disseram-me afinal não podes e ele teve que ficar do outro lado e ficou pendurado e pensei, da segunda vez que lhe liguei ele disse, mas é mesmo a sério? Sim, agora desta vez podes vir. E ele veio, e lembrei-me de quando começámos a fazer o programa da manhã, quando começámos a ter o coletivo que temos, lembrei-me daquilo tudo, lembrei-me de quando liguei ao Ricardo, eu quero que faças uma coisa todos os dias de manhã. E ele disse, todos os dias de manhã, mas de manhã é o quê? Cedo? Sim, 8:15. E eu lembro-me dos impropérios que ele disse, estás maluco agora? E de repente naquele... E das vezes em que as audiências não eram o que nós queríamos, ou nós descíamos, e nunca mais chegávamos onde queríamos, e dávamos pontapés em computadores, e ficávamos com uma raiva incrível, porque nunca mais chegavam os resultados que nós achávamos que merecíamos. E, portanto, quando estávamos em primeiro, e eu estava ali F5, continuamos em primeiro.
Se eu fizer F5 outra vez, continuamos em primeiro. Oh, está giro. Isto é muito giro. Pá, e então foi muito emocionante. E aconteceu uma coisa que foi, peguei na malta toda e fomos para a antena. E fomos dizer às pessoas, nas vésperas do Nós Alive. E dissemos às pessoas que pela primeira vez na história da radiodifusão, a rádio comercial é a rádio mais ouvida do país. E a malta ficou toda... Pá, depois disso, fomos líderes muitas vezes. Tivemos quase 6 anos seguidos a ser líderes sem parar. E depois já deixámos de ser, e ganhámos outra vez 2018 sempre à frente. E eu lembro-me de coisas pequeninas. Pá. Aquela coisa que tu, quando passas por um sítio, lembras-te que foi naquele sítio que aconteceu qualquer coisa. Yeah. E eu ainda hoje sei perfeitamente o sítio em que estava quando a minha mãe me ligou. Quando a minha mãe me ligou a dar os parabéns. E a dizer, a avó Dulce, lá onde estiver, está a festejar agora. E isso é uma coisa que tu levas para a vida. E tu dirás, é uma coisa frívola e fútil como estar à frente das audiências. Está bem, mas foram muitos anos de trabalho e de desespero e de tristezas acumuladas quando as coisas não aconteciam e de uma promessa que estava na nossa cabeça de que é uma questão de tempo. Mas isto vai acontecer. Porque eu lembro-me de dizer à equipa, quando nós estávamos sempre a perder, vocês não podem resignar-se à ideia de que esta geração de profissionais que aqui está tem que ser a vida toda segunda. Vocês não são piores que os outros. Vocês são melhores que os outros. E, portanto, nós vamos ser. Vai demorar mais ou menos tempo, mas nós vamos ser. E isso é uma... Conto-te uma história. Quando a Rádio Comercial, o grupo da Rádio Comercial Média Capital, foi comprada pela Prisa, houve uma reunião do novo acionista num hotel em Lisboa. Não te sei situar, 2005, 2006, não sei. E eu fui conhecer Dom Manuel Polanco, o dono da Prisa, que hoje já não está entre nós, mas que construiu em Espanha um império de comunicação social que inclui a 40 Principales, o jornal El País, era uma figura da comunicação. E lá estavam os executivos todos, e Dom Manuel Polanco perguntou quem é o diretor da Rádio Comercial? E eu podia ser muitas outras coisas que não diretor, dado o meu ar, e eu disse, estou aqui, buenos dias. E ele disse, qual é a sua missão? E eu disse-lhe, eu estou aqui porque eu quero que a Rádio Comercial seja líder de audiências. E quando eu disse isto, aquilo que se ouviu, ao contrário do que eu esperava e do que aconteceria num filme, a sala não irrompeu em aplausos. O que se ouviu foi gente a controlar o riso. Foi o que se ouviu. Quando eu disse, eu estou aqui para nós sermos líderes, o que se ouviu na sala foi gente a rir. E, portanto, quando no dia 12 de julho de 2012 eu fiz F5 56 vezes e estávamos em primeiro, Pau adentro. Eu pensei assim, isto de facto dá vontade de rir. Dá vontade de rir. E sabes o que é que dá mais vontade de rir? É que algumas das pessoas que se riram foram pessoas que disseram, eu sempre acreditei. E isso também é uma lição para a vida, sobre a natureza humana. E sobre não dar demasiada importância, muitas vezes, àquilo que é dito num determinado contexto, porque a vida segue. E, portanto, quando eu sou mau com datas, mas 12 de julho de 2012, vou-te dizer uma coisa. Lembro-me sempre, ainda por cima coincide sempre com o maior festival que nós apoiamos e, portanto, cada vez que vamos para o Live trabalhar, eu sei que para a maior parte das pessoas, ou para todas, se calhar, elas não se lembram disso. Mas para mim, quando vou no carro a caminho de Algés, eu lembro-me sempre, naquele ano, aquele Live foi tipo, a emissão podia cair, podiam cancelar concertos, que nós estávamos sempre, a vida é boa e está tudo bem. E o que é maravilhoso é que esse núcleo que fez o núcleo que foi jantar nessa noite, num restaurante no Campo Pequeno, à Dona Justa, esse núcleo passa por nós aqui nos corredores ainda hoje. Não estão todos, mas a maior parte deles estão. E isso é que é maravilhoso, tens as pessoas todas. E, portanto, a Rádio Comercial, para mim, quando eu penso na Rádio Comercial 40 anos, eu penso duas coisas. Uma, mais de metade eu já cá estava. E, modestamente, sinto-me parte desta coisa. E depois, o sermos líderes, eu acho que faz justiça às gerações e gerações e gerações
de profissionais ultra talentosos, muito mais talentosos que nós, que fizeram a rádio comercial em circunstâncias muito mais difíceis e que, ou porque não havia medição de audiências na altura, ou porque já havia, mas não havia condições para ser líder, nunca foram líderes. Quando se senta nesta cadeira João David Nunes, primeiro diretor da rádio comercial, foi das primeiras pessoas que me ligou quando nós fomos líderes. E ligou-me com a voz embargada. Ele já cá não estava há anos. E ligou-me, lá está, eu sei no sítio da autoestrada em que estava. E ligou-me de voz embargada, disse: Pedro, obrigado. Foi o que ele me disse, foi obrigado. E isso eu lembro-me sempre, porque todas as pessoas que passaram por cá e que nunca tiveram essa alegria, nós somos só o que somos. E a rádio comercial é maior que nós. Quando nós já cá não estivermos, a rádio comercial vai continuar a existir. E vai ter tanto ou mais sucesso do que tem hoje. Essa noção de continuidade das pessoas que saem de cá, mas continuam a pensar: isto é um bocadinho meu, e cada vez que a rádio comercial ganha, também é um bocadinho, sinto como uma alegria minha. Para nós é extraordinário. É como perceberes que fazes parte de algo que é maior do que tu. E é isso. Então, só para acabarmos, 40 anos de rádio comercial, sol firme, céu azul, Pedro Ribeiro. Sim, que é uma frase que eu digo, porque é uma frase que resume tudo. Se tu ligares o rádio de manhã e o tipo que lá estiver disser sol firme, céu azul, tu ficas, acho eu, com uma imagem do... Não é só o que o dia é o que o dia pode ser. É, caramba, bora lá. Estás a ver? E, portanto, o sol firme, céu azul está muito presente na minha vida em várias circunstâncias. Mas também vou-te dizer, é curioso como a rádio tem essa importância na vida das pessoas. Eu sei que estou a amassar-vos todos, mas eu vou já acabar. Há um momento que tu ainda não tiveste, mas vais ter, que é o momento em que és pai pela primeira vez. E eu estava na maternidade Alfredo da Costa, quando estava para nascer a Mafaldinha, já vai fazer 19. Eles têm umas boxes onde são os partos. E estava lá um senhor encostado a uma ombreira da porta, assim, branco, como a cal da parede. Porque a mulher tinha sido levada de urgência porque tinham que fazer uma cesariana ali a correr. Tipo, serviço de urgência. E ele estava assim, numa ombreira da porta. E eu já não sei o que é que lhe disse. Dei uma piadola qualquer. Afligiu-me ele estar ali naquela... E eu disse uma piadola qualquer. E ele, que estava branco, olhou para mim e disse: você é o gajo da comercial. E eu, sou eu, todo. Eu, sim, sou eu. Epá, eu normalmente não lhe acho graça nenhuma, mas você agora teve graça. E aquilo foi tipo, está certo. Porque eu acho maravilhoso quando és confrontado com o ridículo que todos nós somos. Todos nós somos profundamente ridículos. E existir um momento que não só era rádio ali, mas também era, tu não tens graça nenhuma, mas ao mesmo tempo ajudou a pessoa, para mim foi o resumo de, isto vai correr tudo bem, porque isto é a síntese da vida. E estares num momento em que vais ser pai pela primeira vez e de alguma maneira a rádio está lá, prova-te que isto é uma coisa especial. É como a quantidade de pessoas que ligam para cá ou escrevem dizendo: fui pai ou mãe, o meu filho nasceu dia tal às 3 horas. Qual era a música que estava a tocar? Não imaginas a quantidade de gente para quem isso é importante. Ou, no outro dia, aconteceu de manhã, uma ouvinte dizer: estou muito contente. Era o dia da prematuridade. E era uma ouvinte que tinha tido um bebê prematuro e que tinha ouvido as manhãs da comercial a caminho do hospital, numa ambulância, numa situação de aflição extrema, e que um ano depois, no dia da prematuridade, estava a escrever-nos a dizer: o meu filho, é o Rafael, não me esqueci, o meu filho Rafael esteve 3 meses numa incubadora. O único momento da viagem na ambulância em que eu ri, os bombeiros riam, toda a gente riu, foi por causa do programa, e agora um ano depois queria só dizer-vos que ele está ótimo e está tudo bem e obrigado. E tu pensas: isto é a rádio. A rádio tem esta capacidade, como nós houve uma altura que fizemos uns filmes para promover isto. A capacidade que a rádio tem de te arrepiar. A pessoa que fazia tratamentos no IPO e que todos os dias, quando ia para o IPO, a única vez que era capaz de sorrir era porque alguém na rádio dizia uma piadola. Isso mostra
que a importância de fazer rádio bem vai muito para lá, olha, do F5 da Mark Test. Tu podes ser especial na vida de alguém fazendo uma rádio que tem 50 ouvintes. A magia da rádio, que tu me perguntavas há bocado, está nisso, está na capacidade de chegar às pessoas, e isso é independente de ser a rádio comercial, Rádio Número 1 de Portugal, ou ser outra qualquer. A capacidade que tu tens de tocar a vida das pessoas e de alguma maneira lhes ensinar alguma coisa ou de as ajudar de alguma maneira, está muito para lá das audiências. E é por isso que uma pergunta fazem sempre: televisão ou rádio? Epá, por amor, não brinquem. Sim, não brinquem. Sim, sim. A televisão é um trabalho. E isto não é um trabalho.